Olá, aqui é o professor Bram. Estamos aqui na nossa aula 9 do curso de Termodinâmica Aplicada 1, nossa nona aula do nosso curso. Na aula passada, nós começamos a segunda parte, né, do curso de Termodinâmica Aplicada, iniciando o capítulo 3. Né, começamos a falar sobre a segunda lei da termodinâmica, que é essa lei, né, que estabelece uma nova grandeza, né, termodinâmica de estado, que é a entropia. Nós conversamos, né, como é que esse conceito, né, de entropia ele surgiu, né, a partir dos experimentos de dois cientistas no século XIX, no Randall e Lewis, onde eles perceberam, né, que a eficiência termodinâmica, né, de um processo qualquer, ela é avaliada a partir da razão do calor gerado, absorvido, em relação à temperatura, né, onde esse processo ou transformação ele é realizado, né? Então, a descoberta, né, a percepção da entropia, né, dessa variável de estado termodinâmico, ela foi percebida experimentalmente, né? E isso acabou virando, né, enunciado, né, da entropia. Ele acabou virando a segunda lei da termodinâmica. Então, olhando aqui nossas notas de aula, né? Então, ele está associado, né, essa razão Q sobre T, né? Estou aqui indicando aqui com o cursor do meu mouse, né? Eles propuseram, né, três experimentos e eles viram que não necessariamente, né, você chegar ao mesmo retrato final vindo uma situação final, né, de um certo sistema vindo de dois processos diferentes, não necessariamente, até pelo contrário, a entropia tem para dizer isso, né? Você tem uma equivalência termodinâmica, né, em relação a esses processos. Então, a gente também começou a introduzir, né, um conceito muito importante, né, que é o conceito de processo irreversível, ou natural, ou espontâneo, né, e nós vimos que justamente são processos onde você não consegue voltar à sua condição inicial, né, do sistema, né, seu estado inicial, sem, né, a adição de uma certa energia, né, para voltar a esse estado inicial. E aí a gente já começou a conversar, né, como a entropia sendo a grandeza que mede esse grau de irreversibilidade, né, de uma reação ou de um processo de uma transformação. No nosso dia a dia, a entropia está associada ao grau de ordem e desordem. Esse conceito ele é um conceito que vem da física, né, como os físicos eles estão mais interessados, né, em aplicar, né, o conceito de entropia e a segunda lei da termodinâmica, mas para nós aqui na engenharia mecânica é muito importante a gente usar, né, entender essa medida, né, da entropia como uma medida desse grau de irreversibilidade de um processo de uma transformação. Então a gente viu nessa sequência na última aula, na aula 8, né, essa sequência de reações, né, onde eles propuseram uma sequência de reações 1 e 2 e a busca de uma equivalência a uma terceira reação, uma terceira experimento, né? E aí nós vimos que exatamente como o que regula, né, termodinamicamente essa eficiência da transformação é a razão Q sobre T, nós vimos que termodinamicamente, né, a sequência, né, de experimentos 1 mais 2, né, chegando a um tanque de água, né, um reservatório térmico, com a temperatura T1 e uma certa quantidade de calor Q gerada, né, essa eficiência termodinâmica medida, né, pela entropia, ela é melhor, né, ela é menor, né, em 1 mais 2, ou seja, a entropia é menor, né, do que direto, né, usando apenas um processo representado pelo experimento 3. Então, a aula de hoje, né, a gente vamos conceituar, né, o que é um processo reversível. No fundo, ele é uma situação particular, né, de um processo irreversível, né, como eu mencionei para vocês na aula passada, né, o nosso dia a dia, a natureza, os processos da engenharia, eles são irreversíveis, ou seja, o nosso dia a dia ele é irreversível em todas as trocas energéticas que a gente faz, né, o nosso ser humano, né, o nosso funcionamento, o nosso corpo humano, ele trabalha com essa questão
de serem processos irreversíveis, e aí, filosoficamente, né, olhando pelo ponto de vista termodinâmico, o nosso processo de envelhecimento, né, ele está associado a essa questão que é a entropia, né, que a gente vai ver hoje. Ela sempre aumenta, né, quando você está num processo irreversível. E, de novo, essa história, né, que a gente conhece, né, quer dizer, eventualmente algum de vocês gosta, né, de carros antigos ou de veículos antigos. A gente sabe, né, que por mais que a gente cuide de um carro, né, que troque usando as peças, somente usando peças originais, enfim, usando na lataria uma pintura original da época, ele nunca será igual a um carro de 30 anos, de 40 anos de uso. Ele nunca será igual a esse mesmo modelo, né, saído recém da fábrica, recém-produzido, né? Ele nunca será igual pela questão da entropia. Ou seja, a primeira lei da termodinâmica, ela está dizendo assim, olha, eu tenho como, num ciclo, manter essa energia circulante, né? Eu tenho uma lei de conservação de energia. Mas a entropia, segundo a lei da termodinâmica, está dizendo assim, não, existe nos processos reversíveis, né, que a gente está aqui vendo, que são os processos que dominam a natureza, né, que estão presentes na natureza, e na engenharia, existe, segundo a lei da termodinâmica, assim, olha, por mais que você, tirando exatamente na situação que nós vamos falar agora, num processo reversível, mas em processos reversíveis, irreversíveis, né, por mais que você energeticamente mantenha essa energia, né, existe a componente da entropia que faz com que o sistema, né, ele se degrade, né, ele perca esse ordenamento, e ele vá, né, para uma certa direção termodinâmica. Apesar da primeira lei da termodinâmica dizer que, eventualmente, a tua energia está conservada. Então, olhando aqui a nossa definição de processo reversível, né, uma situação particular, né, de um processo irreversível. Então, o conceito de processo reversível ou de reversibilidade, olhando aqui nossas notas de aula, ele pode ser entendido como uma condição limite de um processo irreversível e, de uma forma geral, a condição de um processo reversível entre um estado inicial e um estado final, ele sempre deve ser realizado, essa condição sempre deve ser realizada obedecendo uma condição de equilíbrio termodinâmico. Então, como eu mencionei para vocês no nosso início do curso, acho que foi na aula 2, né, inclusive, que a gente apresentou o equilíbrio simples, a primeira condição de equilíbrio termodinâmico. Toda a termodinâmica clássica, né, que é o que nós estamos vendo, ela é baseada na condição de equilíbrio, que é o que garante, né, essa condição de reversibilidade, né, dos processos e das transformações. Quer dizer, se eu realizo, né, num processo da engenharia, né, um processo irreversível, com um certo grau de irreversibilidade, esse processo ele é feito numa condição fora desse equilíbrio termodinâmico. Então, essa é uma mensagem importante, né, porque o equilíbrio ele é exatamente o chão, né, da nossa termodinâmica. Até o final do nosso curso, nós veremos mais 3 condições de equilíbrio termodinâmicos. Né? A gente viu a primeira, né, na aula 2, que é a condição de equilíbrio simples, mas nós veremos mais 3 condições de equilíbrio termodinâmico, uma associada à entropia, né, fechando o nosso capítulo 3, e veremos mais 2 condições de equilíbrio, uma associada à energia livre de Helmholtz, que a gente vai definir no início do capítulo 4, e a última condição de equilíbrio termodinâmico associada à condição de energia livre de Gibbs, fechando o nosso curso de termodinâmica 1. Então, vamos ver um exemplo aqui, né, que é um exemplo bem interessante, de como a gente pode entender, né, o que acontece, né, num processo reversível e o que acontece num processo irreversível. Então, vamos ver aqui um exemplo, olhando aqui nossas notas de aula, né, para processos irreversíveis e reversíveis. E vamos ver como é que a gente pode quantificar essa entropia, né, em um sistema. Então, vamos num sistema bastante interessante, bastante clássico, né, que basicamente um certo reservatório, né, onde você tem, ele é fechado por um pistão, e esse pistão está sob efeito de uma pressão externa. E eu tenho, né, dentro desse reservatório uma mistura, né, de 2 fases, uma fase água líquida
e ele é parcialmente preenchido também, né, para uma fase vapor, né, de vapor d'água, e todo, né, esse nosso recipiente, né, ele é envolvido por um banho térmico, né, que está numa temperatura T conhecida. Então, vamos definir, né, olhando aqui o nosso texto, né? Então, o sistema ele é composto por um cilindro fechado, por um pistão, que contém uma certa quantidade de água líquida no interior. Então, sobre esse pistão é aplicada uma pressão externa que está em equilíbrio com o vapor da água presente, né, na parte que não está preenchida pela água líquida. Então, esse cilindro ele tem a capacidade de se mover, né? E aí a gente poderia, né, ter duas situações, né? Ou eu tenho, né, uma situação de compressão, né, desse pistão, né, diminuindo o volume do meu recipiente, e aí naturalmente eu teria uma situação onde parte desse vapor, dessa fase de vapor, ele se condensaria, né, em água líquida, ou eu permito, né, esse pistão ele subir, né, fazendo uma expansão do volume do meu recipiente, né, onde eu teria o processo ao contrário, né, onde eu teria, né, parte, né, da minha água líquida se evaporando, né, pela questão da pressão de vapor, e aí o volume, né, ocupado pela fase de vapor ele seria maior, ele cresceria, né, em relação à fase da água líquida. Então, esse sistema todo, né, o nosso recipiente, o cilindro, ele está em contato com o reservatório térmico, que possui uma temperatura constante conhecida, que eu vou chamar de T grande. Então, vamos supor que nesse esquema, olhando aqui nossas notas de aula, a pressão externa, que é o nosso PEST, aplicada sobre o pistão, ela pode variar, ou seja, o meu pistão ele se movimenta. Então, o incremento dessa pressão externa produzirá uma condensação do valor do vapor da água, né? Acabamos de falar sobre isso, né? E uma diminuição, né, dessa pressão externa, né, provocará uma evaporação da água no cilindro, seguindo aqui nossas notas de aula. Então, vamos fazer, né, essas duas hipóteses, vamos fazer no caso de uma evaporação, esses dois processos, né, de condensação e de evaporação, a gente vai escolher aqui trabalhar com evaporação, eles podem ser realizados de forma reversível ou irreversível, né? Isso depende de como eu vou conduzir essa movimentação do pistão ou para cima, né, fazendo a evaporação da água líquida, ou para baixo, onde eu faço a condensação, né, do vapor d'água, transformando uma parte desse vapor d'água em água líquida. Então, vamos escolher um processo de evaporação. Então, se o processo de evaporação é conduzido de forma reversível, então vamos primeiro trabalhar essa evaporação, né, de forma reversível, uma quantidade de calor, né, que deixa o reservatório de calor e entra no cilindro, que também está a uma temperatura conhecida T grande. Então, eu tenho aqui o meu sistema, né, pelo efeito da diminuição da pressão externa, o pistão ele se movimenta para cima, está aqui indicado pelas setinhas, né, ele se movimentando para cima, e aí uma parte, né, uma quantidade de calor Q conhecida, ela sai, né, do reservatório, do banho térmico, né, e entra para o meu cilindro, né, para o meu recipiente, que contém a água líquida e o vapor d'água. Então, vamos olhar nessa mudança de entropia, olhando as duas partes que compõem o nosso sistema. Que duas partes são essas, né? O nosso reservatório, né, que é o nosso banho térmico, e o interior aqui do nosso recipiente, onde eu tenho o meu sistema água líquida mais vapor d'água gasosa. Então, vamos olhar cada uma das duas partes, né, e vamos ver o que acontece com elas. Então, vamos começar primeiro olhando o reservatório. Então, vamos ver qual é a mudança de entropia do reservatório térmico, né? Ela vai ser igual a esse ΔS do reservatório, já que ele está perdendo esse calor, né, para o meu cilindro, né, ele será igual a menos o calor reversível deslocado, né, sobre T. Então, ele perdeu a entropia do reservatório, né, do banho térmico, que está em volta aqui do recipiente, ele diminui. Vamos olhar o que acontece, né, para o meu sistema água, né, água líquida mais vapor d'água. E o sinal negativo, né, aqui do ΔS, né, olhando aqui nossas notas de aula,
ele corresponde ao valor que deixa, valor de calor, né, a quantidade de calor, né, que deixa o reservatório térmico. Então, olhando, né, para o meu recipiente, onde eu tenho o conjunto, olhando aqui nossas notas de aula, né, água mais vapor no cilindro, a variação, né, de ΔS, né, associado ao sistema água mais vapor, ele será exatamente esse calor, né, reversível que o reservatório ele recebe, dividido pela temperatura, onde o sinal positivo é mais, né, corresponde ao calor que entra no cilindro no nosso recipiente. Então, essa variação total é isso que a gente está interessado, né? A variação total da entropia, né? Quer dizer, a gente está dizendo, voltando aqui ao nosso desenho original, né? O nosso sistema é exatamente o limite do nosso sistema, que é essa parte externa aqui do banho térmico, né? Do nosso reservatório térmico. Então, ele inclui o nosso recipiente, né? Então, são essas duas partes que compõem. Então, a gente quer saber o quanto, né, variou a entropia, né? Nesse processo de evaporação, olhando aqui nossas notas de aula, né, conduzido reversivelmente. Então, o ΔS total, né, que é o ΔS do reservatório, mais o ΔS do cilindro, que é o nosso sistema água mais vapor d'água, né, é igual a zero. Então, aqui a primeira mensagem, né, dessa aula de hoje, que é uma mensagem importantíssima, né, variação de entropia total em um sistema. Quando conduzido um processo de forma reversível, ela é igual a zero. Sempre será igual a zero. Processos reversíveis não produzem, no total, né, na soma total, nenhuma variação da entropia. Então, eu posso ter uma parte, né, do meu sistema que gerou uma entropia negativa, eu posso ter, né, uma parte no sistema que ficou com uma entropia positiva, mas a soma das duas ela sempre será igual a zero. Então, para todo processo reversível, olhando aqui nossas notas de aula, ΔS é igual a zero. Então, vamos agora olhar o caso irreversível. Então, se o processo de evaporação é conduzido de forma irreversível, existirá uma degradação de energia do sistema. Então, a gente já está falando sobre isso, né? A entropia, né? A segunda lei da termodinâmica, ela tem, né, esse poder, né, de avaliar o uso da energia disponível, né, da nossa energia interna, né? Se ele foi feito de forma útil ou se ele foi feito de forma não tão interessante, não tão útil, né, na forma de calor. Então, a gente avalia, né, essa degradação da energia do sistema. Então, vamos olhar o processo irreversível. Então, a mudança de entropia do reservatório térmico, né, para um processo irreversível. Então, nosso ΔS do reservatório será menos Q sobre T. E agora é um calor genérico Q. O que acontece, né, com o nosso sistema água mais vapor d'água? Eu tenho uma produção de um calor extra. Então, o valor de Q ele será transferido, né, para, né, do reservatório térmico, né, para o nosso recipiente, né, e eu tenho uma produção de um calor extra, que está representado aqui na nossa equação, né, aqui nas nossas notas de aula. Né, então, o nosso ΔS, água, do sistema água mais vapor, é exatamente esse Q sobre T que veio lá do reservatório, né, foi transferido, mas eu tenho uma produção de calor que está associada à diferença entre o calor reversível, né, se o processo fosse reversível, menos o calor, né, que foi transferido, né, do reservatório térmico para o meu sistema água mais vapor d'água sobre T. Então, essa parcela aqui, né, que está pontilhada, né, em volta, a gente chama, né, da parcela associada ao processo irreversível. Então, essa variação da entropia total em um processo de evaporação irreversível, ele é igual, então, nosso ΔS total, ele será exatamente igual à soma da variação da entropia do reservatório, nosso ΔS do reservatório, mais a variação da entropia, né, do sistema água mais vapor, né, o nosso ΔS, água mais vapor. Então, ele será igual a menos Q sobre T, mais Q sobre T, mais Q reversível, menos Q, dividido por T. Então, eu vou cortar menos Q sobre T com mais Q sobre T. Então, a minha variação da entropia total, que a gente vai chamar de entropia irreversível, né, o meu ΔS irreversível,
ele é igual a Q reversível menos Q sobre T. E como está colocado aqui, né? Como esse Q reversível, o calor reversível, ele é sempre maior do que o calor irreversível, né? Essa diferença aqui é sempre positiva. Então, essa é uma mensagem também muito importante aqui no nosso curso. Processos irreversíveis no total, né? na variação total, quando a gente olha todas as partes do sistema, a variação total da entropia, ela sempre será maior do que zero. E aí eu brinco, né, que a nossa frase catastrófica da termodinâmica não que está lá o profeta, né, de barba branca, com um cartaz andando pela rua, o fim do mundo está próximo. A nossa mensagem catastrófica não é o fim do mundo está próximo, mas sim a entropia do universo sempre aumenta. Então, o que a segunda lei da termodinâmica diz para processos irreversíveis é que para qualquer processo, qualquer transformação realizada de forma irreversivelmente, eu tenho um aumento da entropia total do sistema. Então, isso é inexorável. Vocês estão aqui assistindo essa nossa aula aqui sincronamente, ou mesmo no YouTube, a entropia do universo estão ocorrendo processos onde essa entropia ela está aumentando continuamente. E voltando, né, aquilo que eu comentei, né, todos os nossos processos naturais, nosso corpo humano, né, nessas trocas energéticas que a gente faz através da respiração, através da alimentação, através da nossa epiderme, né, que a gente faz trocas de temperatura e também troca de fluidos, quando a gente sua numa situação de maior temperatura, todos esses processos são processos que eles são irreversíveis. Então, nosso corpo humano está gerando entropia, né? Então, existe todo... Vocês podem procurar na internet, né? Vocês podem procurar pesquisas e trabalhos onde o pessoal aplica, né, a ideia da termodinâmica e a ideia da entropia, né, no processo de envelhecimento dos seres humanos e da vida de uma forma geral. Então, a entropia do irreversível ela é sempre positiva, né? Então, em um processo de evaporação, Q reversível é maior do que o Q irreversível. Então, ΔS ele é sempre positivo. E a gente diz que essa razão, né, da diferença do calor reversível que é REV menos o calor produzido irreversivelmente sobre T é a parcela da variação da entropia irreversível. Então, a gente vai chamar de ΔS reversível. Ele vai ser exatamente igual a Q reversível, Q REV menos Q, sobre a temperatura T grande. Então, essa é a medida, né, do grau de irreversibilidade, né, do grau de espontaneidade de um certo processo. Ela é medida, né, por esse ΔS irreversível. Então, qual é a nossa mensagem aqui? Né? Processos reversíveis, processos reversíveis. Variação, olhando aqui nossas notas de aula, variação da entropia, igual a zero. Processos irreversíveis, variação da entropia, sempre positiva, sempre maior que zero. Então, essa é uma mensagem que é muito importante. Né? Os processos reversíveis, né? Pelo ponto de vista termodinâmico, eles são mais interessantes que os irreversíveis, porém, no nosso dia a dia, eles são difíceis de serem realizados, porque eles têm que passar por condições de equilíbrio, né? Por processos que passam, né, em todas as suas etapas por processos de equilíbrio termodinâmico. E isso, na maioria das vezes, né, em aspectos práticos, é difícil que você ter, né, no dia a dia da engenharia, né? E aí, como eu mencionei para vocês, os fenômenos naturais, né, espontâneos, eles são necessariamente irreversíveis. Então, a gente está encerrando aqui a nossa aula 9 de hoje. Na lista de exercícios, né, que já está disponível para vocês, eu peço para vocês fazerem esse mesmo equacionamento da aula de hoje, da aula 9, para o processo de condensação. Então, eu quero que vocês façam esse mesmo desenvolvimento, né, e isso seja apresentado, né, na nossa lista 2, né, que é a segunda nota de vocês na avaliação desse curso. Na aula que vem, a gente entre a aula 9, né, que a gente está encerrando agora, e a aula 10, nós teremos a nossa aula de tirar dúvidas, né? Então, a gente vai tirar dúvidas da aula 7
8 e 9, de outras dúvidas que você venha a ter, ou mesmo da lista de exercícios. Na aula 10, né, nós faremos já as duas primeiras aplicações da segunda lei da termodinâmica, né, a um processo isotérmico e um processo adiabático. Vamos ver as consequências. E nós apresentaremos, né, pela primeira vez o conceito de máquina térmica, e vocês verão, né, pela primeira vez o primeiro ciclo térmico, né, aplicado a uma máquina térmica, que é o ciclo de Carnot. Quer dizer, o primeiro ciclo térmico que foi proposto, né, para, né, o funcionamento de uma máquina térmica é o ciclo de Carnot. Vou apresentar aqui para vocês. E nos cursos de Termodinâmica 2 e nos cursos de máquinas térmicas, vocês verão outros ciclos, né, térmicos que são usados, né, no dia a dia da engenharia, né, nesse funcionamento das máquinas térmicas. Então, a gente encerra a nossa aula 9 de hoje. O nosso próximo encontro será a nossa aula de tirar dúvidas. E depois dessa aula de tirar dúvidas, né, nós nos encontraremos na nossa aula 10 aqui. Então, tenha um bom dia e até lá.